Bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Gostaríamos de cumprimentar os convidados que estão aqui conosco, a professora Vivian Vanessa França, o professor Amadeu Mourabego, o professor Dr. Marlon Caetano Ramos Peçanha, a professora Daiane do Prado Pinheiro, que é mestranda no nosso Profiqui, e os discentes, as discentes, do curso de licenciatura em Química da Unesp de Araraquara, Marcele Terron Leopoldino e Giovana Telaroli da Silva. Deixamos aqui registrado um agradecimento a essa comissão organizadora, professora Vivian, o professor Marlon, a mestranda Daiane e as discentes Giovana e Marcele. Nosso muito obrigada por toda a colaboração e dedicação de vocês. E é com grande satisfação que iniciamos o primeiro dia do ciclo de palestras do mestrado profissional em Química Polo Unesp Araraquara. Esse ciclo de palestra tem como objetivos apresentar o programa de mestrado profissional em Química Profiqui para os professores da rede pública e privada e para os alunos de graduação dos cursos de licenciatura em Química, que serão nossos futuros professores, e também aproximar as escolas do nosso programa de mestrado. Hoje teremos, além dessa abertura, a apresentação de uma palestra com o professor Amadeu. Esse evento ocorrerá em 4 dias, hoje e nas próximas 3 quintas-feiras, das 8 às 10 horas da manhã aproximadamente, com apresentações hoje de uma palestra, dia 1/9, uma mesa redonda, dia 8/9, um compartilhamento de experiências de aplicação de produtos didáticos do Profiqui na educação básica, e dia 15/9, uma última palestra e um encerramento. Desejamos a todos um ótimo evento e que as pessoas que estão aí acompanhando de forma síncrona pelo canal do YouTube possam aproveitar enviando as perguntas que podem ser feitas pelo chat durante a apresentação e nós responderemos logo em seguida. Nessa abertura oficial, chamamos para o seu pronunciamento a professora doutora Vivian Vanessa França, que é docente do programa desde sua criação e desde novembro do ano passado está como coordenadora do programa de mestrado profissional em Química do Polo Unesp Araraquara. Professora Vivian. Bom dia a todos e todas, tanto que se encontram aqui com a gente na reunião do Meet, como aqueles que nos acompanham no YouTube, no canal do Instituto de Química da Unesp de Araraquara. É uma grande satisfação participar deste primeiro ciclo de palestras do Profiqui da Unesp. Eu acredito que este evento vem em um momento bastante oportuno e tem muito a contribuir, especialmente nesse cenário atual, em que a nossa educação, em todos os níveis, está bastante fragilizada, não apenas pelos efeitos da pandemia, mas pelos constantes ataques, cortes de recursos. Então é importante esse tipo de evento. Nesse sentido, então, eu gostaria de parabenizar o grande esforço de vocês, a dedicação da professora Priscila, do professor Marlon, da discente do Profiqui, a Daiane, das alunas de licenciatura em Química do IQ, Marcela e Giovana, pelo excelente trabalho na organização deste evento, inclusive pelo formato diversificado com que propuseram o evento, com palestras, mesa redonda, participação dos egressos, a excelente escolha dos palestrantes, que eu tenho certeza que trarão nessas 4 quintas-feiras temas importantes, relevantes para os professores que estão atuando na educação básica, em especial no ensino de ciências, no ensino de química. O professor Amadeu, que será o nosso primeiro palestrante nesta quinta-feira, irá trazer um histórico detalhado com as principais contribuições do Profiqui, mas neste momento eu gostaria de ressaltar algumas informações mais pontuais e relacionadas ao processo seletivo do Profiqui para aqueles professores que estão nos acompanhando e que eventualmente tenham interesse no mestrado profissional, Bom, o Profiqui ele foi desenhado para esses professores, voltado, o público-alvo são os professores atuando na docência em Química na educação básica, no ensino médio. E isso tanto na rede privada quanto na pública, Então não há uma restrição apenas à rede pública.
Não é necessário, inclusive, ter formação em química na graduação, né, apenas em áreas correlatas. A exigência é que esteja em pleno exercício da docência em química. É um mestrado gratuito, então não há mensalidade. É um curso semipresencial, que na prática significa que é preciso reservar algumas horas da semana para as atividades presenciais. E no nosso caso, no polo da Unesp de Araraquara, essas atividades presenciais ocorrem às quintas e sextas-feiras, das 14 às 18 horas, né? Portanto, no período da tarde. O mestrado ele é previsto, né? O Profiq é previsto para ter duração de 24 meses, podendo ser concluído em até 36 meses, né? Os interessados devem realizar um processo seletivo, que é um processo nacional, que este ano virá com um novo formato. Será constituído em 2 etapas. Na primeira etapa, os candidatos devem realizar uma prova com 30 questões, múltipla escolha, de química, do ensino médio, e na segunda etapa será avaliado uma carta de intenção do candidato, que é essencialmente onde ele descreve sua motivação para realizar o mestrado profissional e os benefícios para a sua formação com o mestrado. Existem normas específicas, mas é possível, por exemplo, pleitear a bolsa da CAPES, bolsa de estudos, né? E tanto o edital para o processo seletivo quanto essas normas específicas relacionadas à bolsa estão prestes a serem divulgadas para o ano de 2022, né? Então é o edital de 2022, cujo processo ocorre ao longo de 2022, para o início, para o ingresso em março de 2023. A previsão era final de agosto, então a gente ainda está na expectativa de que seja nos próximos dias, e eu gostaria de enfatizar que aqueles interessados, né, em conhecer mais sobre o Profiq e eventualmente no processo seletivo, fiquem atentos às redes sociais, e inclusive nós colocaremos aí no chat do YouTube daqui a pouco o link para que você possa registrar seu e-mail e receber as informações atualizadas no e-mail assim que possível. Tá joia? Bom, era isso, assim, só realmente um momento pontual. Eu gostaria novamente de agradecer a participação de todos, agradecer o público no YouTube e desejo a todos um bom evento. Devolvo a palavra para a professora Priscila. Obrigada, professora Vivian, pelas palavras iniciais, apresentando o nosso programa. E para as pessoas que estão nos acompanhando no YouTube e todos que irão assistir a gravação depois, essas informações são importantes sobre o que é um mestrado profissional, né? Em especial o nosso Profiq. E para aqueles que tenham futuramente interesse, né, os professores e professoras da educação básica, vocês podem tirar suas dúvidas para fazer o processo seletivo. Fica assim o nosso convite para vocês acompanharem nossas redes sociais e a nossa página oficial do Instituto de Química de Araraquara. E ainda nesse semestre, numa data próxima, teremos a divulgação do edital do processo seletivo para a turma que irá entrar em 2023. Convido agora o professor Dr. Marlon Caetano Ramos Peçanha, que ministra disciplinas do programa e é um dos membros da comissão organizadora desse evento, para um pronunciamento. Olá, bom dia a todos e todas. Em nome da comissão organizadora e dos docentes do Profiq, Polo Unesp, Campus Araraquara, dou as boas-vindas a todos e todas que acompanham esta transmissão e aqueles que irão assistir a gravação. O ciclo de palestra, como já dito, é um evento que tem como objetivo apresentar, né, um mestrado profissional em Química em rede nacional, em especial o nosso polo, e também colocar em discussão ideias e temas que são de interesse dos professores da área de ensino de Química em específico, e de educação em ciências em geral. Esperamos que as discussões do evento inspirem, né, os professores, graduandos, né, a buscar e aprofundar diferentes temas de interesse do ensino de Química, quem sabe futuramente enquanto mestrandos e mestrandas do Profiq. Desejo então um bom ciclo de palestra para todos e todas, né, e devolvo a palavra para a professora Priscila. Obrigada, professor Marlon. Para quem está nos acompanhando pelo YouTube, fique à vontade para deixar seus comentários e perguntas, que logo em seguida da apresentação nós iremos responder. E quem desejar também, se inscreva aí no canal, né, e deixe o seu like aí para a gente. Lembrando que um link com a lista de presença
que é indispensável para a emissão do nosso certificado, será disponibilizado no chat do YouTube, então fiquem atentos. Todas essas apresentações serão transmitidas por esse canal. Futuramente enviaremos informações sobre a emissão de certificados. E antes de iniciarmos a palestra, faremos uma breve apresentação do nosso palestrante. O professor Amadeu possui licenciatura em Química e mestrado em Química Inorgânica pelo Instituto de Química da Unesp, campus de Araraquara. É doutor em Educação para a Ciência pela Faculdade de Ciências da Unesp, campus de Bauru. Tem pós-doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da USP de São Paulo. Atuou como professor visitante na Harvard Graduate School of Education no ano de 2020. Atualmente, é professor assistente doutor junto ao Departamento de Química Analítica, Físico-Química e Inorgânica e professor do Programa de Pós-Graduação em Química do Instituto de Química da Unesp, campus de Araraquara. Atualmente, é assessor da Pró-Reitoria de Graduação da Unesp. Atuou como coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Química em Rede, o PROFIQ de Araraquara, entre 2017 e 2021. Na verdade, foi quem implantou o programa aqui em Araraquara. No período de 2014 a 2018, foi coordenador da área de Química do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, da Unesp de Araraquara. Em 2016, recebeu o prêmio Professor Rubens Murilo Marques, da Fundação Carlos Chagas, como melhor experiência educativa e inovadora para a formação de professores. É também membro do comitê editorial e árbitro em várias revistas nacionais das áreas de educação e de educação em ciências, além de assessor da FAPESP e da Fundação Carlos Chagas. Tem experiência na área de educação, com ênfase no ensino de química e em formação de professores de química, atuando principalmente nas seguintes temáticas: parcerias público-privadas na educação, trabalho docente, aprendizagem da docência e desenvolvimento profissional de professores, processos e materiais educativos na educação em ciências químicas. É líder da Rede de Inovação e Pesquisa em Ensino de Química, o RIPEC. Encerrando nossa abertura, convidamos nesse momento o professor Amadeu Moura Dego para dar continuidade na programação e proferir sua palestra. Um excelente evento a todos e a todas. Muito bom, então agradeço aí pelo convite, parabenizo a toda a comissão organizadora, como eu já tinha comentado, né? É uma excelente iniciativa e o PROFIQ agora está com uma sistemática de divulgação, de aproximação com a comunidade muito boa pelas redes sociais, né? E esse evento com certeza vai trazer uma proximidade maior com os professores da educação básica e esclarecimento sobre o que é o próprio mestrado profissional, né? Como vai ficar depois gravado no canal, muitos professores que possam, de repente, ter dúvidas sobre o que é o PROFIQ e também pensar sobre, não sei se o mestrado é para mim, eu estou numa determinada estágio da minha carreira, pode se motivar a procurar, né, as várias unidades e particularmente a nossa aqui em Araraquara, que atende, né, a nossa micro e a macro região. Bom, vou compartilhar aqui minha tela, depois vocês só vai confirmar se está tudo certo aí para visualização. Acho que compartilhou, né? Tá. Então, a gente pretende fazer um sobrevoo sobre o que é, né, o PROFIQ, de onde ele veio, quais são os seus objetivos, e depois dar algumas características específicas sobre o PROFIQ de Araraquara. Os alunos que já fizeram mestrado no nosso programa, os principais números e indicadores da nossa unidade, né, da nossa instituição associada. Então, vamos lá. Acho que uma primeira discussão para a gente pensar sobre o mestrado profissional é a gente refletir um pouco sobre o ofício de professor. Para fazer uma provocação, eu gosto sempre, nos meus cursos da licenciatura e nas discussões que a gente faz sobre
formação profissional, né, dos educadores da educação básica, trazer uma historinha que inclusive gerou um estudo de caso que a gente já fez algumas intervenções e pesquisou junto à formação inicial de professores de química. Rapidamente, para deixar uma síntese do que é esse estudo de caso, né, o que é essa historinha, ela conta a história de uma professora de ciências que dava aula numa pequena cidade do interior do estado de São Paulo, em que só havia uma escola uma escola pública, né, que oferecia o segundo ciclo do ensino fundamental. Uma cidade muito pequenininha, ela era a única professora de ciências e ela pegava todas as aulas de ciências do Fundamental 2. A professora já há bom tempo na escola e ela ficou sabendo que ela precisaria fazer no segundo semestre uma cirurgia que iria tirar ela da sala de aula por aproximadamente 2 semanas. Ela chegou na diretora e avisou a diretora da escola que ela não iria conseguir, né, dar aula por 2 semanas em função de uma cirurgia daqui a alguns meses, né? A diretora, bastante comprometida, falou assim: poxa, eu preciso conseguir uma professora substituta e alguém que saiba ciências para eu não deixar um professor substituto que não seja da área, né? 2 semanas, são várias aulas, várias turmas, né, do ensino fundamental 2, então preciso saber colocar alguém que saiba ciências, que seja especializado em ciências para substituir essa professora. Para encurtar a história, cidade muito pequena, a professora não tinha substitutos da área de ciências e começou a procurar na cidade um professor que pudesse substituir a professora de ciências da escola. Não conseguindo encontrar, a história vai se espalhando pela cidade, uma cidade muito pequena, quando de repente a diretora na sala dela recebe uma ligação que era um médico bastante conceituado da cidade, se oferecendo como um dever cívico de substituir a professora de ciências, uma vez que ele era médico e sabia tudo sobre a área que a professora estava ensinando naquele semestre, que era o corpo humano, o sistema circulatório e tudo mais, e que ele tinha todo o conhecimento para dar aula. E a diretora ficou impactada, falou assim: poxa, mas como o médico se disponibilizaria a vir dar aula de ciências aqui, né, para os nossos alunos? O médico falou: não, é o meu dever cívico, eu gostaria de dar a minha contribuição. A professora, a diretora, vendo que ele tinha os conhecimentos necessários para trabalhar ali aqueles conteúdos, né, da disciplina de ciências, falou assim: poxa, muito obrigado, eu aceito. E o médico foi lá e deu a aula por 2 semanas. Exagerando um pouco a história, ao final de 2 semanas, o médico levou modelos lá, né, do corpo humano, do coração, deu a aula. Terminada, ele recebeu até um certificado de honra ao mérito pelas contribuições que ele deu à pequena cidade. Muito bem, continuando essa história, esse mesmo médico tinha uma cirurgia no hospital meses à frente, agendada, uma cirurgia do coração. E aconteceu que na manhã daquele dia ele sofreu com dores de pedra no rim e não poderia fazer essa cirurgia do coração na parte da tarde. Como era uma cirurgia de emergência, ela não poderia ser cancelada do nada, né? Só que esse era o único hospital público da região, uma cidadezinha muito pequena, e ele já foi avisar o diretor do hospital sobre a situação e foi avisar o diretor do hospital que precisaria de alguém para substituí-lo, para fazer a cirurgia do coração na parte da tarde, em função de que ele estava com muitas dores e não conseguiria fazer a cirurgia. Vejam só vocês, né? O diretor do hospital procurando algum médico que fosse especialista nesse tipo de cirurgia,
começou a ligar pela cidade para saber se encontrava algum médico cirurgião que pudesse fazer essa intervenção na parte da tarde. Como a cidade era muito pequena, a história foi se espalhando, e até que chegou na professora de ciências lá da escola. Essa professora de ciências, sabendo então da possibilidade, pensou: poxa, eu sei tudo sobre corpo humano, já faz mais de 10 anos que eu dou aula sobre sistema circulatório, os componentes do coração, sobre todos os aspectos envolvendo esse tópico. Então, como retribuição, eu vou ligar lá para o diretor do hospital para me colocar à disposição para fazer essa cirurgia no lugar do médico. Ao ligar lá no hospital, o diretor, em tom de deboche, falou assim: não, você não pode entrar numa sala de cirurgia só porque você sabe sobre o coração, você não tem a primeira autorização para exercer a medicina e segundo, o conhecimento necessário para fazer uma cirurgia. Você pode até saber sobre o coração, mas você não sabe fazer cirurgia. Você não é uma médica. E aí, a professora ficou extremamente triste de não poder exercer o dever cívico dela e retribuir o favor que foi feito pelo médico, dando aulas de ciências na escola. Bom, esse caso, a gente, como eu já havia dito, né, a gente usa nos cursos de licenciatura em Química, em algumas pesquisas que a gente vem fazendo, para discutir sobre quais são as especificidades do ofício de professor. Porque, embora essa história force um pouco a mão sobre a questão de médico ir na sala de aula, depois a professora querer dar aula, querer ir lá na sala de cirurgia no lugar do médico, ela revela algo que no senso comum não seria algo assim totalmente espantoso um médico entrar para dar aulas de ciências, particularmente do corpo humano. Mas é extremamente espantoso um professor de ciências querer fazer uma cirurgia do coração. Ora, o que leva a esse senso comum e essa percepção sobre o ofício de ser professor está amplamente espalhada no ideário popular, né? Bom, um autor que é bastante utilizado por pesquisadores da área de saberes da docência, né? Saberes de professores, é o Gautier e os seus colaboradores, né? O Gautier, de modo geral, apresenta que, historicamente, vários ofícios vieram desenvolvendo um corpus de saberes profissionais que são privativos daquela área. Então, quando eu pego um médico, há coisas que só um médico sabe fazer, porque ele teve a formação profissional particular da área. Então, um engenheiro que tentar fazer a atividade de um médico não teria condições de fazer isso. Então, são saberes característicos, específicos daquela área de atuação. Isso vai para a área de engenharia, área de administração e outras áreas. Entretanto, a área do ensino, né, o ofício de ensinar, ele acaba se constituindo historicamente com a ausência desse corpus de saberes privativos da profissão, o que gera dois aspectos interconectados que o Gautier denuncia. Um desses aspectos é a ideia de ofício sem saberes. Ora, o que seria esse ofício sem saberes? Gautier está se referindo à ideia de que ensinar acaba consistindo em apenas transmitir conhecimento, ter o saber específico daquilo que você vai falar. Então, saber geografia, saber história, saber ciências da natureza e assim sucessivamente. Então, não haveria saberes particulares constituídos e consolidados e legitimados, portanto, para exercer o ofício de ensinar um determinado conteúdo.
Assim, na ideia em geral, para ser professor, bastaria conhecer o conteúdo, ter talento, bom senso, intuição, experiência e cultura, constituindo então o que a gente chamaria de um ofício sem saberes privativos para exercer esse ofício. Por outro lado, ele denuncia um aspecto chamado de saberes sem ofício. Muitas vezes, a academia que produz conhecimentos sobre a educação faz pesquisas e produz uma série de conhecimentos que não se dirige a um professor real, porque muitas das vezes as pesquisas e as discussões sobre educação, elas não levam em conta diversas variáveis que interferem no processo de ensino e aprendizagem, e às vezes os recortes são tamanhos que aquilo que se fala sobre educação não se aplica necessariamente o ofício de quem está lá no dia a dia da escola. O que gera, então, saberes que são criados sobre a educação, mas que não se aplicam ao ofício real, que são, de certo modo, denunciado, né, por Luthier e seus colaboradores, inúteis concretamente para o professor. Então, olha só que problema, né? A gente teria um ofício que não demandaria saberes privativos e, ao mesmo tempo, os saberes que são ditos essenciais para aquele ofício não são validados e não são legitimados por quem, de fato, praticam esse ofício. Então, para tentar resolver esse problema, nós precisaríamos combater, primeiro, essa imagem espontânea sobre o ensino. Primeiro, de concepções essencialistas, que um professor é ou nasce como professor, uma pessoa vocacionada que sempre fez isso, né? Eu coloquei uma foto aqui de uma menininha, quem nunca ouviu frases, olha, essa menina nasceu para ser professora. Bom, se uma pessoa nasce como professor, você não precisaria de uma formação profissional, né, em nível superior, com especificidades, né? Então essa ideia, embora às vezes romantizada, ela traz junto com ela mesma um problema sobre a profissionalidade do ofício. E também concepções condutivistas, de que bastaria um treinamento específico que já teríamos o treinamento necessário para exercer o ofício de ensinar. Então, finalzinho da década de 80, sobretudo na década de 1990, no contexto de movimentos reformistas, sobretudo nos Estados Unidos, no Canadá e alguns países europeus, a ideia era reformar, né, a formação inicial de professores com a reivindicação do status profissional para aqueles que atuam na educação. Então, reconhecer o ofício de ensinar como um ofício profissional que deve ser exercido por pessoas que tenham uma formação em nível superior específica para atuar ali. E, em função disso, haveria uma premissa de que existe uma base de conhecimentos para ensinar. Essa linha de pesquisa dedicada, né, a investigar o que seria essa base de conhecimentos particulares, né, privativas do ofício de ensinar, ficou conhecida como Knowledge Base. De modo geral, as pesquisas elas visavam investigar, né, e descrever o corpo de compreensões, conhecimentos, habilidades e disposições que um professor necessitaria para atuar efetivamente em uma situação de ensino. Bom, de modo geral, a comunidade acadêmico-científica ela veio fazendo uma série de investigações sobre o que seria esse knowledge base e sistematizaram o que seriam esses saberes docentes.
Num rápido sobrevoo aqui, existem diferentes propostas, diferentes tipologias de diversos autores ao redor do mundo que pensaram dos saberes necessários para ensinar. Já desde o final da década de 90 para cá, diversos pesquisadores têm tentado fazer aproximações, né, e afastamento entre essas diversas propostas, e de modo geral, alguns autores recentemente dizem que, a despeito da diferença de perspectiva, de modo sintético, a gente poderia pensar, a partir dessas diversas obras, em 5 grandes categorias dos saberes privativos para a docência. Os saberes disciplinares seriam aqueles saberes específicos do conteúdo a ser ensinado. Então, um professor de química não está em debate que um professor de química não precisaria saber de química, muito pelo contrário, o professor de química tem que saber química, mas só saber química não é o suficiente para exercer o ofício de professor de química. Seriam necessários saberes pedagógicos, portanto, conhecer sobre a história da educação, psicologia da educação, filosofia da educação, dos diversos conhecimentos estudados na área de pedagogia, porém, para as áreas disciplinares, só ter conhecimentos pedagógicos também não seria suficiente, porque eu preciso ter o conhecimento do conhecimento específico que eu irei trabalhar com os meus estudantes. Então, muitos dos autores, sobretudo o Schumann e o Porlan, né, que se destacam nessa proposição, o professor deveria ter aqueles saberes de interface, que são aqueles que integram de maneira produtiva os conhecimentos disciplinares e aqueles conhecimentos pedagógicos. Por exemplo, eu sei tudo sobre cinética química, eu discuti sobre psicologia da aprendizagem na perspectiva de Piaget, por exemplo. Só que eu precisaria integrar essas duas discussões para como eu faço para ensinar cinética química de maneira concreta para turmas do ensino médio. Como planejar? Quais são as melhores estratégias? Como avaliar o conteúdo de cinética química e o seu aprendizado? Então, esses seriam os saberes de interface. Para que não ficasse apenas nas discussões academicistas, né, muitos autores, sobretudo o Tardif, destaca, né, com maior vigor esse saber que o professor precisa ter saberes experienciais. Muitos saberes sobre a docência são desenvolvidos na prática e por meio da prática de ensinar. Mas para que esse saber não seja meramente ativista, ele precisa estar integrado aos diversos saberes. E outros autores destacam a importância dos saberes curriculares, organização da sequência dos conteúdos, o que trabalhar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, dentro do primeiro ano, como organizar os diversos materiais didáticos, como organizar a melhor sequência dos conteúdos, como integrar isso com as diretrizes curriculares nacionais, a base nacional. Então, saber fazer isso é um saber bastante particular das discussões curriculares. Bom, então, como eu disse, um sobrevoo muito rápido, né, e amplo por essas obras que estão todas depois aqui referenciadas para quem quiser se aprofundar mais nesse debate. Bom, em função, então, dessa ideia de que ensinar é um ofício que deve ser exercido por um profissional que tem saberes específicos, a gente passa a se perguntar sobre como, então, formar esse profissional, seja na formação inicial, seja na formação continuada, para que ele desenvolva ou que ele mobilize ou que ele aprenda, né, esses saberes privativos da profissão. Tem uma grande discussão
de visões sobre o professor, né? O professor como um técnico, que seria um reprodutor de planos de instrução alheios às suas convicções, característicos, né, do que a literatura aponta como racionalidade técnica, ou o professor como um profissional autônomo, que ele é o construtor, né, do seu processo de ensino em função da sua realidade, das suas convicções. E nesse sentido, a literatura vem apontando a potencialidade do educar pela pesquisa. Então, o educar pela pesquisa seria uma abordagem que teria a condição de fazer a aproximação entre 4 dimensões que muitas vezes são apresentadas como dicotômicas na área de ensino de ciências, por exemplo, né? A formação específica da formação pedagógica, portanto, muitas das vezes não há uma aproximação entre as discussões específicas de química, por exemplo, como nós estamos falando aqui do Prof. Ki, né, e as discussões pedagógicas. Então, como aproximar essas 2 formações, mas ao mesmo tempo, para que essa discussão não fique só na academia, como aproximar a formação acadêmica da realidade escolar concreta. Ao mesmo tempo, de não deixar a atividade docente num mero ativismo irrefletido. Então, articular todas essas dimensões, achar a intersecção entre todas elas é um desafio, e a perspectiva do educar pela pesquisa, ela apresenta algumas potencialidades, né, de acordo com a literatura, que é a capacidade de promover a teorização da prática e, portanto, a superação da dicotomia entre teoria e prática na formação de professores, e desenvolver a praxis como ação informada. E, através da educação pela pesquisa, promover a construção da competência profissional. Bom, há diversas propostas. Essa proposta do educar a pesquisa tem a seguinte premissa, de que as visões simplistas sobre o ensino de ciências, como, por exemplo, um professor para ensinar ciências só precisaria saber ciência, elas poderiam ir sendo modificadas por meio da utilização dos resultados de pesquisa na área de ensino de ciências, o tratamento de situações problemáticas abertas e inovadoras, e o trabalho de reflexão, debate e aprofundamento sobre essas situações problemáticas mediadas pelas discussões da pesquisa na área. Por meio desse movimento, os professores iriam adquirindo, mobilizando, desenvolvendo saberes profissionais e transformariam as suas concepções iniciais ou simplistas sobre o ensino de ciências. E esse movimento poderia ser cíclico de debate, pesquisa, tratamento de situações problemáticas abertas do contexto educacional, aprofundamento e desenvolvimento profissional. Por exemplo, a professora Ana Maria Pessoa de Carvalho e o Gil Pérez produziram um livro que é bastante conhecido na nossa área, em que eles apontam, de modo geral, 8 itens que corresponderiam ao que um professor de ciências precisaria saber e saber fazer. Vejam que interessante, aqui estão todos os itens, né, que esses autores sistematizaram sobre o que o professor precisaria saber fazer, e eles colocam aqui no centro a capacidade de utilizar a pesquisa e a inovação para informar todos os outros aspectos. Então vejam que um professor ter acesso e usar as pesquisas da área para inovar a sua atuação seria um elemento essencial e mediador dos diversos outros saberes da sua atuação profissional, como, por exemplo, conhecer a matéria a ser ensinada, conhecer e questionar o pensamento espontâneo, adquirir conhecimentos sobre aprendizagem e aprendizagem de ciências, saber fazer uma crítica ao ensino tradicional, ensino habitual,
saber preparar a atividade, saber dirigir a atividade dos alunos e saber como avaliar de maneira formativa, efetiva, os seus estudantes. E aí, as pesquisas da área poderiam mediar todas essas discussões entre esses saberes e saberes fazeres dos professores. Olha, pensando nessa perspectiva, um mestrado meramente acadêmico poderia não necessariamente se relacionar, né, com a realidade concreta da sala de aula. Então, os mestrados profissionais, e particularmente os mestrados profissionais em ensino de, né, eles vieram com essa ideia, que é fazer com que o professor possa, de fato, ter um período de formação para conseguir ter acesso às pesquisas da área de ensino de química, ensino de ciências, ensino de matemática, de todas as áreas, e conseguir desenvolver essa perspectiva do pesquisar a própria prática, educar pela pesquisa. Então, fazendo uma caracterização, a professora Vivian já passou por algum desses tópicos, mas eu acho interessante trazer esses dados para aqueles que vão ver depois essa apresentação, ou para quem está nos acompanhando pelo YouTube agora. O mestrado profissional, então, ele é um curso semipresencial, há atividades presenciais, mas há atividades à distância, sobretudo porque os professores trabalham, né, às vezes em cidades da região onde tem um polo do Profiqui, e ele é do tipo stricto sensu, não é uma especialização lato sensu, mas é um mestrado que tem o mesmo estatuto dos mestrados acadêmicos. O Profiqui, ele é uma rede nacional que tem diversas instituições, né, e particularmente na área de Química, ele é coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem a cogestão da nossa Sociedade Brasileira de Química. E aí, então, tem diversas instituições associadas, e dentre elas a Unesp é uma dessas instituições, e Araraquara é um polo dessa grande rede chamada Profiqui. O Profiqui, ele foi pensado dentro do contexto dos mestrados profissionais em rede, e eles vinham, ainda no desenho da política de 2014, 2013, atender a meta 16 do Plano Nacional de Educação. Essa meta 16 é uma meta bastante audaciosa, né, que ela propunha que os professores que atuam na educação básica deveriam ter formação em nível de pós-graduação. Se a gente analisar o gráfico de maneira geral, qual é a porcentagem de professores da educação básica que tem pós-graduação? Esse número vem aumentando bastante ao longo dos últimos anos. O último levantamento de sistematização do INEP foi referente a 2019. Só que quando a gente vai olhar detalhadamente esses números, a gente percebe aqui, que a maior parte dos professores acabam tendo pós-graduação do tipo lato sensu, que são aquelas especializações. Elas são mais curtas, né? E não têm necessariamente a mesma densidade dos programas stricto sensu, como é o Profiqui. E aí, se vocês olharem aqui no gráfico, a porcentagem de professores que atuam na educação básica que tem mestrado, ela ainda é muito baixa, e os que têm doutorado é mais baixa ainda. Então, esses mestrados em rede nacional, eles vêm tentar fazer com que esses números aqui aumentem. Se a gente pegar países como a Finlândia, a própria China, né, países que são bem colocados em termos dos seus rankings no PISA e outros rankings internacionais, eles têm esse número de professores que têm mestrado ou doutorado atuando na educação básica próximos a 50%. Então, havia, pelo menos, né, todo um esforço nacional de oferecer oportunidades e programas bem estruturados para aumentar essa formação dos nossos professores da educação básica.
Então vejam que é um desafio para a gente pensar nessa meta 16 e se a gente for fazer o recorte dos programas estrito sensu, né, de mestrado e doutorado. Bom, então o Profiqui, ele tem esse foco, né, de fazer a formação continuada dos professores para dar aula de química, considerando diversos temas de pesquisa e desenvolvimento de produtos. Eu já vou mostrar alguns exemplos para vocês. Para quem depois vai assistir esse vídeo e quer informações bem particulares sobre o nosso programa, eu trouxe a estrutura e a organização do currículo do Profiqui. Ele tem disciplinas semestrais, disciplinas da área de química. Então, como nós discutimos, né, o professor de química tem que ter conhecimentos aprofundados da sua área de conhecimento. Então, ó, nós temos a disciplina de Química 1 no primeiro semestre, Química 2 no segundo semestre, Química 3 no terceiro semestre, discussões pedagógicas, como fundamentos metodológicos da pesquisa e ensino de química, o professor aprender a como pesquisar o seu próprio contexto de atuação, disciplinas de tecnologias, essa aqui é abordagens tecnológicas para o ensino, e os seminários via web que discutem temáticas particulares da pedagogia, como, por exemplo, planejamento, estratégias para o ensino e assim sucessivamente. Então, numa organização ideal, em 4 semestres, o professor mestrando teria condições de cumprir os créditos em disciplinas e fazer a redação e defender a sua dissertação. Mas o Profiqui, ele pode ter ser concluído em 24 meses até 36 meses, porque muitas vezes trabalhando, o professor precisa de um pouco mais de tempo para conseguir fechar a sua pesquisa e a sua dissertação. Pensando no sistema de créditos, então, são 24 créditos em disciplinas, 8 créditos em atividades complementares, como participação de congressos, produção de artigos e várias outras atividades, e a própria escrita da dissertação de mestrado. Inclusive, ela até contou um fantoche de folclore. As linhas de pesquisa, de um modo geral, nós temos uma linha em novas tecnologias e comunicação, então para aqueles que gostam de tecnologias e querem se aprofundar nas discussões de tecnologias associadas ao ensino de química, essa é uma linha muito interessante. Tem uma linha de química ambiental e energia, muitos professores têm interesse em trabalhar aspectos de energias renováveis, mudanças climáticas e como montar projetos de ensino e pesquisar sobre isso dentro dessa linha, uma linha bem interessante. A linha de química da vida e de novos materiais. Então, são diversas possibilidades que os professores que estão na educação básica e têm motivações podem vir para o nosso programa, procurar os professores orientadores e falar assim, poxa, seria interessante fazer uma pesquisa sobre a minha própria prática, uma pesquisa de inovação envolvendo algumas dessas temáticas, e aí ele terá condições de desenvolver o seu projeto nessas áreas. A característica de modo geral, as pesquisas elas podem envolver a intervenção didático-pedagógica do próprio professor na sua sala de aula, nas suas salas de aula, né? Envolvendo, por exemplo, sequências didáticas, unidades didáticas, ou então produzir, testar um produto relacionado ao ensino e aprendizagem de química. E aí, esses produtos podem ser um aplicativo, um software, um jogo, ou então a própria intervenção acaba muitas das vezes se transformando em um produto. O importante é que, como já apontado, né, anteriormente, é que a pesquisa ela tenha relação concreta com o ensino de química na educação básica. Então, ao contrário de um mestrado acadêmico, que podem ser feitas discussões mais amplas, né, sobre tópicos em particular,
tópicos particulares que muitas vezes não tenham relação com a sala de aula, com o ensino concreto na educação básica, o mestrado profissional, ele já tem essa exigência. A pesquisa tem que ser feita com aspectos, com relação específica, né, com o ensino de química no contexto da educação básica. Agora falando um pouquinho sobre o nosso Profiqui, e aí já um elogio para a comissão organizadora que produziram, né, esse logo para o Profiqui, ficou lindo, já coloquei ele aqui. Um pouquinho do histórico e as contribuições da nossa unidade aqui de Araraquara. Então, nós começamos o programa no ano de 2017. Em janeiro, a gente conseguiu a aprovação da Unesp para ter esse programa de mestrado profissional, e o nosso regulamento do programa, que está no site, ele foi aprovado localmente em maio de 2017. E aí a primeira turma começou no segundo semestre de 2017. Essa aqui é uma foto que a gente já pode dizer hoje em dia histórica, que essa foi a primeira turma dos primeiros professores e professoras que participaram do nosso programa, foram os desbravadores, né, para fazer o nosso programa funcionar, né, e ser implementado pela primeira vez em Araraquara, foi com essa turma de professores. Então nós tivemos em 2017 7 mestrandos matriculados, em 2018 mais 7 mestrandos. Vocês vão ver que não tem o ano de 2019, porque começaram os cortes, né, de verbas na CAPES, diversos problemas, e aí em 2019 não foi possível oferecer turma, e aí em 2020 foram mais 6 mestrandos matriculados, e em 2021, por conta da pandemia e também dos diversos cortes realizados no âmbito da nossa pós-graduação, nós só tivemos 2 mestrandos matriculados. Eu posso dizer que isso encerrou um primeiro ciclo do Profiqui, né, essa realidade aqui, que foi o ciclo da gente implementar o programa e consolidar o programa em Araraquara. Agora nós estamos com uma nova gestão, né, do programa, com a professora Vivian, e com novos professores credenciados. E agora nós estamos com um novo ciclo do Profiqui, e a gente espera que tudo se normalizando para 2023, o número de vagas possa ser ampliado, né? E que agora a gente possa começar um ciclo de expansão da nossa unidade de Araraquara, com mais vagas, mais mestrandos, e atender mais professores e professoras da nossa micro-região de Araraquara e da macro-região também. Em 2017, eu fiz questão de trazer os nomes aqui, né, dos professores e professoras que concluíram os seus mestrados, e se vocês olharem aí nos títulos das dissertações, vocês vão ver aquela característica que eu falei para vocês anteriormente. Todas as dissertações, elas têm relações com o ensino de tópicos da química. Por exemplo, o Bruno pesquisou a utilização de softwares para ensinar isomeria, né, na educação básica. Ele trabalhou especificamente num curso técnico. Então você vê, gera um produto, né, que é um software, e ao mesmo tempo pesquisa sobre o ensino e aprendizagem de química, de tópicos específicos. A Camila utilizou esse modelo de planejamento aqui, chamado Unidade Didática Multiestratégica, e verificou as possibilidades e as dificuldades. O Rodrigo já trabalhou com ensino fundamentado em modelagem, e aí a Josiane trabalhou com história da ciência, a Karina sobre o ensino de substância e misturas, o ensino por investigação. Então vejam, todos trabalhos bastante concretos envolvendo aspectos do ensino de química na educação básica. A Ana Paula pesquisou os livros didáticos, outro assunto que incomoda muito, né, e é muito importante para os professores que estão lá nas escolas da educação básica. A Glícia fez um trabalho muito legal de construir um fotômetro
para trabalhar análises químicas no curso técnico de química que ela atuava da educação básica. O Júlio usou a abordagem da investigação guiada, que já é a turma de 2018. O Marcos usou um software, o Kahoot, né, e trabalhou na perspectiva de jogos, gamificação. O Yuri fez um trabalho muito legal para o ensino de oxirredução, usando metodologia ativa, né? Então vejam todos exemplos de pesquisas bastante aplicadas e pesquisas sobre a própria prática, né? Aqui eu trouxe a relação dos mestrandos que estão no finalzinho aí, entraram em 2020. Aqui não são os títulos necessariamente das dissertações, mas os grandes temas que os nossos mestrandos atuais estão pesquisando. A Daiane está pesquisando o uso de ambientes virtuais de aprendizagem. O João Paulo está estudando como ensinar, né, estequiometria na educação básica, quais são os desafios científicos e pedagógicos. A Júlia já está trabalhando com educação ambiental. A Luciana, ela trabalha com a teoria das situações didáticas para pensar no ensino de química. E o Marcos Botan está utilizando a abordagem CTS, que é Ciência, Tecnologia e Sociedade, nas aulas de química. Com certeza a gente está esperando aí grandes pesquisas que vão gerar grandes dissertações e produtos na área de ensino de química. Pensando aqui agora nas contribuições, né, do nosso programa, como vocês viram, apesar de algumas dificuldades de cortes de financiamento, pandemia e outros aspectos, o Profiqui já é uma realidade no nosso Instituto de Química, na nossa região. Nós podemos dizer com toda certeza que nós estamos atuando na qualificação de professores de Química que atuam na micro e na macro região, produzindo, né, ou formando, para melhor dizer, professores pesquisadores da própria prática, professores mais críticos, mais criativos e autônomos. São vários os depoimentos, depois eu vou colocar um depoimento aqui para vocês. Nós temos gerado produção de conhecimento na área de ensino de química em contato direto com a realidade escolar. Já temos, então, 10 dissertações de mestrado concluídas e publicadas, né, no nosso repositório, mais de 59 trabalhos apresentados em eventos. E do ponto de vista da inovação no ensino de química, já foram 10 produtos educacionais gerados. Eu trouxe só 2 exemplos para não ficar tomando muito tempo aqui da nossa apresentação, que é, por exemplo, esse trabalho do Bruno. Inclusive o produto dele tem um QR Code, né, que você pode escanear e tem acesso, né, a esse aplicativo para o ensino de química orgânica. E o da Karina, que eu trouxe um exemplo aqui, ela produziu uma unidade didática para falar sobre poluição da água usando o ensino por investigação. É uma proposta muito inovadora, bem bacana, e está disponível, por exemplo, nesse portal do Educaps. Só ter acesso lá ao portal, dá para fazer o download de forma gratuita dessa unidade didática para quem pretende trabalhar, por exemplo, com ensino por investigação para falar sobre poluição da água e ensinar o conceito de substância e mistura. E assim, são vários outros, são 10 produtos bastante criativos, né, que podem servir de inspiração e podem ser usados por professores aqui da nossa região. E aqui, como tinha prometido, eu trouxe um depoimento de um egresso, um mestrando do nosso programa, o professor Marcos. Vamos ouvi-lo. Pessoal, tudo bom? Estou aqui para dar o meu depoimento sobre o Profiqui, curso de mestrado profissional que tem na Unesp, em Araraquara, curso de excelência, curso do qual eu posso dizer com muito orgulho que eu sou um egresso. Foi o Profiqui que me deu a oportunidade de aprofundar minhas pesquisas na área de ensino de química, onde eu pude ter um contato maior com a área de pesquisa de ensino, e sem dúvida alguma pude também aprofundar meu conhecimento em química. Você que é professor, que é um colega da área, recomendo fortemente que você participe do programa. Com certeza você terá contato com professores de excelência
Esses depoimentos estão aí no nosso canal do YouTube, né, que o pessoal da comissão organizadora e dessa nova gestão está fazendo um trabalho brilhante de divulgação. Vocês podem encontrar outros depoimentos de egressos, né, todos agora professores, mestres, professoras, mestras em Química, egressos do nosso programa. Então, de forma geral, esse foi um sobrevoo sobre o nosso programa, o Profiqui. Espero que vocês tenham, vocês que eu digo, né, futuros professores ou professores já em exercício na educação básica que queiram se aprofundar, né, fazer um mestrado profissional, inovar, se aprofundar em aspectos da pesquisa na área. O nosso programa está de portas abertas e, o mais importante, totalmente gratuito para que você consiga tanto pesquisar sobre a sua prática, gerar produtos inovadores e também ascender na sua carreira profissional. É isso. Espero que tenha contribuído aí para aquilo que a comissão organizadora pretendia. Muito obrigado. Obrigada, professora Amadeu. É sempre um prazer escutar a sua fala, né? Nós tivemos aqui algumas perguntas no chat. E lembrando, né, que esses egressos, alguns deles estarão dia 8 aqui falando conosco, apresentando os seus produtos, né, e as experiências na educação básica. Obrigada novamente pela brilhante apresentação. E nós tivemos umas perguntas aqui. Vamos lá. O Felipe Lacorte de Souza perguntou: o que o senhor acredita que pode ser feito para que essas pesquisas, esses saberes acadêmicos, cheguem efetivamente aos professores da educação básica? É uma excelente pergunta. São várias ações que precisam ser feitas, né? Algumas delas é uma aproximação mais efetiva entre universidade e escolas da educação básica, e isso vem sendo feito por meio de alguns programas exitosos. Por exemplo, o PIBID tem feito esse movimento de professores da educação básica em contato com a universidade, grupos de pesquisa, professores da universidade em contato com as escolas, né? Os alunos dos cursos de licenciatura em contato com as escolas de maneira concreta e levando todas essas discussões acadêmicas. Um outro são os mestrados profissionais, mestrados na área de ensino. Também tem aproximado muito a universidade das escolas. Mas ainda são ações que, vamos dizer assim, não têm uma envergadura para abarcar todas as escolas da educação básica. Então, esses programas precisariam ser, por exemplo, fortalecidos, melhor financiados e não ter verbas cortadas. As eleições estão chegando aí, independente da sua postura ideológica, é importante pensar em candidatos que tenham propostas para fortalecimento do sistema de ciência, tecnologia, né, e educação superior do nosso país. Essas são algumas ações, PIBID, residência pedagógica. Outras ações são ações extensionistas e ações demandadas pelas próprias diretorias de ensino, secretarias municipais e estaduais de educação, em que pesquisadores, grupos de pesquisa da universidade podem ter um contato mais direto. A gente tem feito uma ação muito interessante com a nossa rede, por meio de parcerias com essas instâncias, né, de gestão da educação básica. Obviamente que alguns grupos, algumas universidades não têm condições, né, objetivas de chegar em todas as escolas, mas programas como o Profiqui, por exemplo, são assim, né, um caminho de aproximar essas pesquisas da educação básica. Então, espero que no novo ciclo, né, Vivian e todos que estão aí com a gente nesse desafio, a gente consiga aumentar o número de vagas para ter mais professores com mais contato com as pesquisas
e esses professores também possam ser multiplicadores depois nos seus espaços e ambientes. Obrigada, professora. Acho que é isso, né? A gente vai plantando sementinhas, né? De pouquinho, aos poucos a gente vai deixando nossa marca. E temos mais uma pergunta que acho que vai de encontro um pouco aí a essa resposta, professor, do Felipe Lacorte de Souza também. Ele fala assim: hoje, nós professores da rede não temos a dispensa do trabalho para fazer uma pós. O que o senhor acredita que pode ser feito para conseguirmos uma liberação? E existe bolsa de mestrado no programa? Acho que você não chegou a falar sobre a bolsa, né? Não falei sobre a bolsa. O programa tem bolsas de mestrado. Essa bolsa é só para professores que dão aula em escolas públicas. Então, um professor de escola privada que queira fazer o programa, ele pode fazer, muito bem-vindo, né? Já recebemos professores que dão aula no setor privado, mas para receber bolsa da CAPES, só professores que estão atuando. Então, se você é professor de escola pública e quer fazer o programa, prestou o processo seletivo, tem uma boa colocação, atingiu os critérios definidos pela CAPES, dá para fazer o mestrado profissional com 24 meses, né, 2 anos recebendo bolsa. Sobre a liberação, aí é uma disputa política, né? Do ponto de vista da CAPES, há um incentivo nas parcerias, né, com todos os gestores das redes para que eles diminuam a carga horária para que o professor possa fazer a sua formação continuada. Há leis sobre isso, né? Se você der um Google, eu não lembro de cabeça o número da lei, né, mas há leis que falam sobre o direito de professores que estão na educação básica a fazerem formação continuada e terem, inclusive, a liberação parcial de sua carga horária para fazer, por exemplo, programa de mestrado e doutorado. No Brasil, infelizmente, algumas leis elas não pegam, né? Mas com insistência, com articulação, às vezes, com representação de classe, sindicatos, é possível conseguir que esse direito seja garantido. De todo modo, o que a gente ouve muitas vezes, professor que fez essa questão, né, é que muitos professores eles precisam ter carga horária dupla ou tripla, e aí ficaria difícil. Nesse sentido, os professores que dão aula nas escolas públicas, recebendo uma bolsa de mestrado, embora o valor não seja exorbitante, conseguiria, por exemplo, diminuir a sua carga em 2 ou 3 escolas. Poderia ficar atuando em uma única escola durante o mestrado por conta da bolsa, que é um valor que ele não é o melhor do mundo, mas ele já ajuda bem em termos de complementação da renda. Então, aí daria para fazer o mestrado com a bolsa e não ter que ficar dando aula em 3, 4 escolas ao mesmo tempo. Isso a gente tem vários depoimentos de egressos e professores no Brasil todo que acaba sendo possível nessas condições. Temos mais uma pergunta aqui, agora do João Pedro Molina. Ele pergunta: o mestrado profissional é uma maneira de incitar a formação continuada de professores? Isso é uma afirmação. Aí ele pergunta: o mestrado acadêmico em um programa de pós-graduação de Química impede a realização do PROFQ? Fazer 2 mestrados de forma concomitante não é possível, né, pela própria CAPES. E também, até humanamente, fazer um mestrado já é dificílimo, imagina 2 ao mesmo tempo. Então, acho que se for nesse sentido, sim, há uma impossibilidade, até pelas regras impostas pela CAPES. Mas os mestrados, eles não se contrapõem, eles até se somam, né? A gente tem várias ações de mestrandos da área acadêmica estudando aspectos do PROFQ, né, de professores que estão lá, e professores do PROFQ integrados a grupos de pesquisa que estão em mestrados acadêmicos.
uma informação importante, tem gente que pensa, já até ouvi assim, essas ideias distorcidas, de que o mestrado profissional vale menos que o mestrado acadêmico. Não, é o mesmo estatuto. Ambos são mestrados estrito sensu, reconhecido pela CAPES. Então, se você fez um mestrado profissional no Profiqui, fez um mestrado acadêmico na área de química, eles têm o mesmo nível. Inclusive, ambos dão direito a quem quiser fazer um doutorado, por exemplo, poder fazer doutorado a partir do mestrado, seja ele profissional ou acadêmico, tá? Para concursos públicos depois, né? Institutos federais, universidades, não sei quais são as pretensões, eles têm a mesma validade. É importante frisar isso, né, Amadeu? Porque muita gente acha que por ser mestrado acadêmico tem menos valor, né? Então, essa informação é errada, né? Tem o mesmo valor que o mestrado não acadêmico, certo? Acho que não temos mais perguntas. Alguém aqui dos nossos convidados gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria de colocar algum comentário? Marlon? Olá, já estou agora na versão mascarada. Não, eu queria só parabenizar mesmo o Amadeu, né, pela excelente apresentação. Eu acho que dá uma ideia geral, né, de alguns princípios que fundamentam, né, essa iniciativa de um mestrado profissional e do próprio programa, né. Então, em nome da comissão organizadora, né, agradeço bastante pela exposição, Amadeu. Foi bem legal. Eu que agradeço, Marlon. A parceria é sempre bem-vinda, né? E à tua disposição sempre que a comissão organizadora precisar aí. É sempre o pedido, já é uma ordem, a gente aceita na hora. Eu também, Priscila, gostaria de agradecer o professor Amadeu e parabenizá-lo por essa iniciativa de trazer o Profiqui para a Unesp de Araraquara. A gente acompanhou desde o início toda a sua batalha, né, para a implementação desse mestrado, que é muito recente, né, de 2017 para cá, muito recente, é conceito 4, e a gente espera que ele cresça mesmo e que tenha essa influência, né? A todo tempo a gente imagina qual é o impacto das nossas pesquisas dentro da universidade para a sociedade, e sem dúvida o Profiqui está bem próximo desse paralelo mesmo, desse intercâmbio entre a educação básica e a educação superior. Eu acho que é uma grande oportunidade para entrelaçar mesmo essas áreas que muitas vezes ficam distantes, separadas, né? Como quem perguntou, uma das perguntas do Felipe. Gostaria só de comentar também a segunda pergunta, onde ele menciona a impossibilidade da licença, né, das aulas. A Unesp, em particular, não sei se o Amadeu acompanhou, tentou, em algum momento, fazer uma parceria direta com a Secretaria de São Paulo, né, a SEDUC, e isso, infelizmente, ainda não vingou, né. Na verdade, era uma parceria assim, até mais ampla, que envolvia não só os profissionais, mas outros mestrados, né, em que talvez os professores pudessem ter direito a uma bolsa, ou para que eles pudessem voluntariamente dispensar algumas aulas e serem recompensados financeiramente com essa bolsa, que seria da Secretaria de Educação, ou então que ao menos fossem dispensados de algumas aulas sem problemas financeiros, né, sem descontos, mas isso infelizmente ainda não aconteceu. A última conversa com a nossa pró-reitora de pós-graduação, a professora Valnice, a informação foi de que ainda há uma tentativa, de que eles ainda estão buscando esse tipo de coisa para outros mestrados também, da Unesp, né, em todo o estado, mas que beneficiaria muito e contemplaria essa questão da dispensa, né, uma licença para fazer a sua pesquisa, sem ter ônus, né, por isso. Bom, é isso. Gostaria de agradecer. Obrigada, Amadeu, mais uma vez. Excelente palestra. Eu que agradeço e, como eu já disse, né, estou sempre à disposição do Profiqui.
O João Pedro completou a pergunta dele aqui no chat. Ele falou assim: vou parafrasear. Após concluir o mestrado acadêmico em programa de pós-graduação de Química, eu posso fazer outro mestrado profissional pelo PROFIQ? Ambos são na área de Química, então eu achei que não tivesse impedimento. Não, então eu achei que tivesse impedimento. Tá. Não tem impedimento nenhum. Pode fazer quantos mestrados quiser. O que não daria para fazer seria concomitante. É isso. Então, acho que ninguém deixa mais perguntas. E a Marcele colocou só um comentário, que foi um início do evento maravilhoso. Então, eu gostaria de agradecer novamente ao professor Amadeu por estar aqui conosco nesse primeiro dia. Agradecer a professora Vivian, ao professor Marlon, a professora Daiane, a Giovana, a Marcele, por toda a colaboração. E quinta-feira estaremos novamente aqui, né, com uma mesa redonda, né, outros convidados. Então, espero vocês. E não deixem aí de preencher o formulário para emissão de certificado, tá? E essa palestra vai ficar gravada, então quem tem colegas aí de trabalho que querem informações, né, acessem o canal do YouTube para poder tirar suas dúvidas. E o chat também fica gravado, então tem os forms ali para você preencher para receber informações. Ok? Nós colocamos um link para quem quiser receber informações sobre a abertura do processo seletivo, né? Você pode preencher se você desejar receber maiores informações. E acho que é isso. Terminamos o nosso primeiro dia. Muito obrigada pela presença de todos e até quinta-feira que vem. Obrigada.